E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma mentoria MED 60 dias, onde eu venho aqui tirar as dúvidas de vocês em relação à aprovação em medicina. Então, hoje vou ficar aqui durante um tempinho conversando com vocês. Vou tentar dar o meu máximo para ajudar vocês aí, para que vocês consigam lograr êxito, né, nos estudos, para que vocês consigam passar em medicina, né? Esse é o nosso objetivo aqui. O Pedro, pessoal, boa noite. O Anderson. E aí, meu querido, tudo bem? Mandar uma solicitação para ele, você não quer entrar. Boa noite, João. Mandei uma solicitação para ele e não quis entrar. O Anderson é um amigo nosso de infância, pessoal. Ele foi colega do meu irmão, do Arthur, né? E, enfim, amigaça aí. Lembro bastante, né? Ele conhece bem a minha história, a história da Júlia, a história do meu irmão, do Arthur. Perfeito. Vamos lá então, pessoal. O que vocês acham? Já dá para nós começar? Deixa eu botar uma aguinha aqui. Ó, tá trabalhando. Isso aí, beleza. Tá, vamos lá então. Gustavo, quero te fazer uma pergunta ao vivo. Bora. Boa noite, tu és uma baita de uma inspiração. Gratidão aí, tio Medeiros. Gratidão. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Só não tô conseguindo te ver. Só um minutinho. Tá dando agora? Não tá aparecendo nada aqui para mim. Eu tenho que ligar alguma coisa aqui? Pois é, não aparece nada aqui para mim. O que será que deu? Só um minutinho. Não, é a câmera Só um frontal, não pouquinho. é? Isso. Câmera da frente. Que estranho, não tá aparecendo. Só um pouquinho. Já vou te chamar de novo, Gustavo. Vamos ver se vai agora. Foi? Não, não tá aparecendo aqui. Por que será? Que estranho. Não aparece para mim. Pois é. Não deu certo aqui. Vamos tentar. Ver se vai agora. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Com quem eu Tá falo? me vendo direitinho? Meu nome é Karine Tudo Moraes. bem, Karine? Como é que você tá? Tudo bem? Estou muito bem, e você? Tô bem também. Da onde que você fala? Que ótimo. Eu sou da região metropolitana de São Paulo. Tá, região metropolitana. Perfeito. E você quer ser médico, é isso? Isso. Como que eu posso te ajudar? Bom, eu queria. Tem uma pequena lista aqui com todas as perguntas que eu queria te fazer. Brincadeira. Minha pergunta principal é tipo assim. Né, normalmente a gente vê muitas pessoas que querem medicina quando estão nessa época do vestibular, acabam passando em outro curso, como fisioterapia, enfermagem, Uhum. farmácia, e acabam indo para esses cursos para, tipo, e depois vão para medicina. E aí, o que você acha de quem faz isso? Você acha que vale a pena? Eu tô agora chegando na hora do Enem, do vestibular, e tava pensando, né? Ah, se eu não passar em medicina, eu tava pensando em fazer outro curso. Só que aí sempre dá aquele medo de se frustrar e ter que trancar a faculdade. E tu, o que que tu acha?
Ah, eu acho que, não sei, talvez eu gostaria, me sairia bem em outro curso, mas não sei, talvez me frustraria. Qual seria o benefício de tu fazer um curso antes? Algum curso, por exemplo, de farmácia, é que eu penso, né? Farmácia ou biomedicina. Eu penso que eu poderia usar o curso, os conhecimentos da farmácia ou da biomedicina depois para ajudar na medicina. E até Uhum. na hora do vestibular, né? Que já teria uma base de química e biologia mais Uhum. avançada. Quanto mais ou menos ganha um farmacêutico, tu sabe? Ah, então, eu vi o do biomédico e do farmacêutico está na média, assim, um recém-formado 2.000, mas depende muito da área que trabalha, né? Tá. Eu não sei, tá? Eu vou pegar a tua informação, vou acreditar em você, É, tá? de 2 a 4.000. Tá. 2 a 4 mil. Para nós Uhum. não cometer nenhum engano aqui, vai que depois um farmacêutico ou algum biomédico vê esse vídeo e vai criticar nós. Vamos botar 4 mil. É, tá. 4 mil. É que depende da área também, né? Que o mercado dos Isso. dois é muito Tá. amplo, Vamos né? botar 4 mil. O cara, tu se formou lá, vamos supor lá, cara. Tu terminou, então, fez a prova lá, pô, medicina é muito difícil, não sei o que e tal. Não conseguiu passar e resolveu fazer farmácia, né? Uhum. Tá. Fez farmácia. Beleza, conseguiu um emprego, tá ganhando 4 mil por mês, né? E aí agora você quer passar em medicina, correto? Correto. Beleza. Tu vai trabalhar 8 horas por dia. Uhum. Que hora tu vai estudar? Talvez à noite, depois do trabalho? É, beleza. Então vai estudar de noite, né? Já vai ter um tempo limitado, né? Por exemplo, tu pode fazer medicina de graça numa particular com ProUni? Tu já tem diploma. Uhum. Pode? O Sim. Não, que tu acha? não pode, né? Com ProUni não, né? Tu já vai ter um diploma. Pode ou não pode? Não, acho que não. Não pode. Então tu já perdeu uma oportunidade de fazer medicina de graça. Tu vai ter 10 mil para pagar a mensalidade? Não, porque eu vou receber 4.000, né? 4 mil, né? Já bate 6, mais custo de vida e tal, fica meio salgado, né? É. Até se tu ganhasse os 10, fica ruim de pagar, né? O cara pagar 10 mil de mensalidade, o cara tem que ganhar quanto, né? Ah, Fica um pouco difícil, né? Tu facilita, né? concorda comigo? Beleza, então tu já queimou uma possibilidade para ti, né? Já queimou. E aí tu vai ter um cenário que é o seguinte: passar em medicina é difícil, correto? Uhum. É difícil. É, muito difícil. Passar em medicina estudando e trabalhando, Mais difícil ainda. mais difícil ainda. Trabalhando 8 horas por dia, de manhã e de tarde, é mais difícil ainda. Por exemplo, no meu caso, não era assim. Eu estudava de manhã, então eu começava meu dia, estudava e depois eu ia trabalhar. Que o nosso cérebro é como se fosse uma bateria do telefone. Quanto mais tu usa ele, vai reduzindo a bateria. Então, quem estuda de noite já chega com a bateria do cérebro reduzida. Quem estuda de manhã chega com a bateria alta. E se você Já acorda de queima, né? manhã cansado, indisposto, sonolento, eu produzo mais de noite. Não, o teu cortisol está desregulado. Isso aí não existe. O ser humano ele foi feito para produzir de manhã e não de noite, do ponto de vista cognitivo e pensando na lógica metabólica do cortisol. Quem tem desregulação, aí sim, né? O cara tem um sono reduzido, um sono prejudicado, aí ele acorda morrendo. Parece que passou um caminhão em cima do cara. Tá? Beleza. Então, tipo assim, o que eu quero que tu entenda é que nós estamos raciocinando junto, tá? Eu não quero aqui dizer certo e errado. Eu acho que existem pontos de vista, né? Beleza. Vamos lá. Então, vamos lá. Beleza. Aí tu já queimou uma possibilidade, né? Estudar e trabalhar é mais difícil. Estudar 8 horas por dia e só de noite é mais difícil ainda, correto? Uhum. Tá, beleza. E aí, tu vai ter um cenário bem interessante. Tu vai estar ganhando 4 mil por mês. Pouco, né? Mais É, ou menos. tá, beleza. Mas assim, tu vai ter que abandonar esse emprego porque tu vai precisar de um emprego flexível para tu conseguir passar. Você pode passar só estudando de noite? Pode. Mas a probabilidade é menor. E isso eu falo porque eu tô 4 anos
faz 4 anos que eu passei, né, em medicina. Então faz tempo que eu tô que eu converso todo dia, né? Eu recebo 100, 200 mensagens. Então eu tenho um data science, uma ciência de dados alta para mim falar aqui, né? Então eu converso com muitas pessoas, tá? Então o que eu tô falando aqui é isso. Então assim, vai ser mais difícil, vai precisar de um emprego flexível. E aí você vai ter que largar 4.000 por mês, porque quando tu começa a ganhar mais, tu aumenta o teu custo de vida. Vai querer comer num restaurante Sim. melhor, vai querer comprar uma roupa melhor, vai querer comprar um telefone melhor, né? Tu vai ver o dinheiro entrando e tu vai querer aumentar teu poder de compra. Não tem nada errado E nisso. aí, se largar o emprego, teria que diminuir o custo de vida, né? E aí, depois 4... Porque assim, teve um cara que eu fui no banco e ele trabalhava no banco. Ele acho que ganhava... Eu não perguntei pro cara, né? Mas acho que ele ganhava mais que 4. E Ah, sim. aí, para ele foi difícil. Por quê? Tu imagina o cara 30 e poucos anos, formado, estabilizado financeiramente. Acho que ele ganhava mais que 4. E aí ele chegou e ele falou para mim: Nossa, eu vejo teus vídeos, tal, eu quero passar em medicina, era o meu sonho de criança, acabei não indo, né? Pô, influência da família, faz um curso, depois tu volta para medicina e aquela coisa, né? Então, assim, eu nunca fiz isso, né? Então, eu só posso falar aquilo que eu fiz, correto? Eu não fiz isso de fazer uma faculdade antes, terminar ela e depois ir para medicina. Então, assim, é difícil a pessoa largar um salário, uma estabilidade financeira para voltar da estaca zero. Porque estudante Uhum. tem que passar por dificuldade. Estudante, ele não pode querer pular etapas. Tu é vestibulando, tu tem que sofrer mesmo. Não tem dinheiro para nada, não tem festa, não tem nada. É estudo, 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 estuda. 6 anos de medicina, estuda, 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 não tem para nada. Ferrado, 6 anos. Só que depois dos 6 anos, pum, uma UBS ali, 15.000 por mês. Isso, né? Faz um plantão final de semana, pega um hospital, faz um plantão ali de 48 horas, né? Faz uns 2, 3 plantão de 48 no mês, pum, né? Faz umas 100 horas ali, vamos botar 100 pila a hora, mais 10.000, 15.000, faz ali né? Vamos botar em média 30. Pum, recém-formado, sem ser especialista, sem nada, só trabalhando. Ah, Léo, mas tem que trabalhar muito. Cara, quem vem de baixo, quem não nasceu em berço de ouro, vai ter que trabalhar, independente do que o cara for fazer. É. Trabalhar, eu acho que não é o ponto, né? Porque, então, assim, formado 30.000, aí tu vai ter que escolher. Pô, eu vou ficar, né? Nos próximos. Eu botei 10 anos. Eu acho que 10 anos é um número legal. Vai ser antes, tá? Para mim vai ser 7 anos. Mas eu botei 10. Eu gosto de trabalhar no longo prazo. Eu gosto de fazer o meu cérebro acreditar que é mais, tá? Eu vai dar 7 anos. Então, assim, eu tive que escolher. Daqui 10 anos, aonde que eu quero estar. Se é aqui, empacotando sacola no supermercado, porque a minha energia cerebral que eu gastava quando eu trabalhava, quando eu morava no casebre, quando eu empacotava sacola no supermercado, da 1h30 da tarde até as 8h30 da tarde, era o mesmo gasto energético, o mesmo sofrimento que eu tenho hoje estudando a medicina. Hoje é sábado e eu estava até agora. Antes de eu entrar aqui, faltando 2 minutos, eu parei de estudar. Eu tenho prova agora segunda-feira. Amanhã eu vou passar o dia inteiro estudando. Fazem quarto ano, quinto ano, fazem 6 aniversários que eu passo todos os meus aniversários estudando. Foi uma escolha que eu fiz. Eu não tinha outra oportunidade. Então foi uma escolha que eu fiz. Eu vou sofrer. Se eu tiver que passar fome, eu vou passar fome. Eu vou ser médico. E depois aí a minha vida vai mudar, né? E é muito louco isso, porque às vezes tu acha que vai demorar tanto, e às vezes muda antes, né? Então, às vezes a gente acha que nunca vai mudar, nunca vai virar, e tu fica ali lutando, batalhando, e às vezes acontece antes. Porque quando tu estuda, né, a tua vida muda, aparecem oportunidades. Né? Imagina que eu, empacotando sacolas no supermercado, eu tinha um tipo de oportunidade. E eu, dentro da medicina, eu tenho outros tipos de oportunidade. Concorda comigo? Concordo. E aí vai da pessoa abraçar essas oportunidades. Então, assim, é possível? É possível, né? Só que, pô, 10 anos é tempo, né? É. E se tu botar uma farmácia no meio aí, quanto tempo vai dar? Vai dar uns 15 anos, né? 15. E para tu sair dos 4.000 pro zero por mês, ter que pedir voltar a morar com os pais para conseguir estudar. Aí é logo uns 20, né? Entendeu? Então tu entende que complica o processo, tu dificulta ele. Que daí é mais fácil. Uhum. Então imagina que o cara que não tem nada, eu não tinha nada, eu tava na merda, tava lá no menos zero. Para mim foi difícil largar a faculdade, né, trancar, cancelar a matrícula para começar do zero,
sem diploma, sem nada, com dívida no banco. Imagina o cara que tá ganhando 4 mil. Porque eu não ganhava nada, eu ganhava R$ 400 na academia. Trabalhava que nem um camelo. Entendeu? E aí eu tive que escolher. Só que eu não tinha essa questão financeira, tu entende? Eu não t... Imagina se eu tivesse o dinheiro, se eu tivesse ganhando 4 mil por mês. Vou abandonar tudo. Não teve que abrir mão de tanta coisa, né? Não, porque eu já estava lá embaixo. Então, na onde que eu estava, não tinha mais onde descer, né? E aí vem a frustração, vem o medo, vem a insegurança. Mas tu imagina, e óbvio, a gente não sabe aqui, né, pessoal? Vai que é que o internet é complicado, sempre tem os haters. A gente não sabe se é 4 mil o salário farmacêutico, daqui a pouco é 10, não sei. Talvez é 2, não sabemos se é mais ou para menos. A gente botou uma média para fins didáticos aqui. Então não se ofenda se você é farmacêutico e ganha mais ou menos. Não sabemos. É só um ponto de vista. E todas as profissões são importantes, mas aqui eu falo 100% para quem quer fazer medicina. O que tu acha? Eu concordo com você. É que eu trabalho como menor aprendiz numa indústria farmacêutica, né? E é uma área que eu gosto, assim, porque tá junto com a área da saúde, mas não é medicina, né? Uhum. E aí, tipo, é uma empresa que tem plano de carreira, e se eu continuasse lá, talvez teria a oportunidade deles pagarem a faculdade. E aí já fica aquela pressão dos pais, ah, não, segue nessa carreira aí, depois você faz medicina, essas coisas. Esse depois nunca chega, tá? Na verdade, assim, Então, eu eu tenho tenho uma medo de. colega minha, né? Eu não sei como é que é o nome dela, mas eu vou perguntar para ela. Eu tenho uma colega minha, me manda direct. Eu vou descobrir o nome dessa colega que eu tenho. Como é que é o nome dela? Agora eu não sei, porque ela entrou agora. Ela veio de transferência e ela fez farmácia antes. Eu vou perguntar para ela. Quando ela ganhava? Não vou perguntar quanto é que ela ganhava, né? Mas vou perguntar o que aconteceu nesse meio caminho aí, né? Aí eu posso trazer um dado, porque eu nunca fiz isso, né? E eu acho que é tu dificultar o caminho. O caminho já é difícil, e se tu fizer isso, tu vai deixar mais difícil ele. E aí a probabilidade de tu ficar frustrado no meio do caminho e tal. E aí tu se contenta com pouco, tu não. Entendeu? Aí tu se contenta com aquele ali. Porque imagina assim, imagina eu ali, pô, R$ 4.000. Eu ia melhorar minha qualidade de vida, eu ia ter mais opções, eu ia ter um poder de compra maior, eu ia melhorar ali a minha condição, entendeu? Estaria confortável, né? Eu ia me confortar. E sabe qual que é a zona mais perigosa do ser humano? A zona de A conforto. zona de conforto, né? Porque tu pode ver, tu caminha quando a areia tá quente, né? Tu acelera o teu passo, tu não acha assim? É Então, verdade. assim, uma coisa é tu sentar para estudar, de boa, você não passar esse ano, não sei o que e tal. Outra coisa é tu abrir a geladeira, não ter comida e tu não ter ano que vem. Não existe ano que vem. É diferente. É o que eu chamo sangue no olho. Tu pega a prova, não tem procrastinação, não tem nada. Tu pega ali e tu começa a estudar que nem um louco. Então, por exemplo, amanhã, e é muito legal, por quê? Porque isso que acontece, isso ninguém vai tirar de ti. Esse hábito que eu desenvolvi lá para estudar física, para estudar matemática, aquele medo, sábado, domingo, estudando direto, não existia feriado, não existia aniversário, era segunda a segunda estudando. Óbvio que tinham dias que eu não estudava, né? Era um feedback que o meu corpo estava me dando e que eu tinha que parar de estudar, né? Pô, se ele está dando esse feedback, se eu estou com sono, se eu estou cansado, se está vindo pensamentos negativos, é um feedback dele, tem alguma coisa errada, então vamos dar um descansado, vamos pisar no acelerador. Então, assim, esse conhecimento ninguém tira de você. Então, eu aplico ele hoje na medicina também. Esses hábitos, esse foco, essa mentalidade, eu aplico também, tá? Então, assim, na minha visão, é dificultar o caminho. Mas eu não fui lá e fiz, né? Então, Sim. a tua pergunta, ela deveria ser direcionada para uma pessoa que fez isso. Ela foi lá, fez enfermagem, né? Abandonou a enfermagem e hoje está na medicina. E ela vai te falar se valeu a pena. Os meus alunos que fizeram isso, eles não se sentiram bem com isso, né? Por exemplo, tem uma aluna minha que a gente contou a história dela aqui, que ela passou na federal, ela fazia enfermagem. Eu mandei ela trancar, cancela, sai daí que teu lugar é na medicina. E graças a Deus ela está na medicina hoje, né? Ela vai receber transporte de graça, ela vai receber comida de graça, vai receber auxílio moradia, ela vai receber do governo para estudar. Eu sei porque ela vai estudar na mesma faculdade que o meu irmão estuda. Uhum. E qual caminho tu escolhe? O caminho A ou o caminho B?
caminho direto pra medicina, né? Eu acho que esse é o melhor. Se tu for pelo caminho B, o caminho B vai só dificultar o processo, Entendi. tá? Mas assim, tu vai ter que conversar com teus pais, porque tu vai te pedir apoio deles. Eles não vão ter que te apoiar. É. Tu vai ter que explicar para eles. E aí a parte um pouquinho difícil, né? E aí, tu acha que eles te apoiariam? Aí eu acho que quando eles verem lá no site do SISU aprovado em medicina, aí eles começam a apoiar. Sim, é bem isso. E dependendo, eles só vão te dar um tapinha nas costas e boa sorte. Que foi o que aconteceu comigo, né? É. Tapinha nas costas e Tem boa muito sorte. da questão Se vira. também que eu fico insegura, é depois do que passar em medicina, é um Não, curso integral. não. Como que o Não, esquece, esquece. Já começou errado. Já começou errado. É que nem tu começar uma dieta e pensar, meu Deus, eu não vou conseguir. Já começou errado. Já dor de começa cabeça errado. antes Já da hora, né? esquece, já esquece. Já esquece. Tá bom. Esquece isso. Nem pensa nisso. Eu pensava. É fácil falar e difícil fazer. Eu pensava também. Pô, e depois dos 6 anos. Só que isso subia meu nível emocional, me prejudicava e isso me prejudicou até, talvez. Hoje, por exemplo, eu consigo ver, né? Até amanhã eu quero ver se eu tenho um tempinho para fazer uma aula. O que eu faria de diferente, né? Por mais que eu passei em poucos meses na faculdade de medicina, estudando poucos meses, eu cometi alguns erros. Algumas coisas que eu faria diferente. Uma delas é isso, focar 100% ali na medicina e não ter esse medo. Só que o cara que vem de baixo, ele já fica pensando, né? Ele faz um cálculo na cabeça dele, pô, mas aí depois, e daí como é que eu vou pagar aluguel, e como é que vai ser, e se eu não tiver dinheiro, como é que eu vou fazer nos 6 anos? Só que assim, é muito louco isso, Porque a porque gente já é meio inseguro, né? sim, o financeiro é diferente, sabe? É diferente, né? E teve uma colega minha que falou assim, pô, Léo, porque eu fui mal numa prova, né? Semana retrasada eu fiz uma prova, e ela falou, pô, Léo, mas tu fala de aprendizagem e tal, eu fui mal na prova, né? E eu falei pra ela, uma coisa é tu só estudar, outra coisa é tu estudar, tu tem que trabalhar, tu tem que pagar boleto. O financeiro, ele influencia. O financeiro é difícil. Então, ele é uma É. energia, é um pensamento que brota ali, que ele suga a tua energia, entendeu? Ele consome a tua energia. Então, tu tem que saber lidar com esse pensamento, sabe? Então, se não tivesse o pensamento, sabe? Será que eu vou pagar? Será que não? Entendeu? Seria mais tranquilo, né? Porque daí tu senta para estudar é mais tranquilo. É. Por isso que o rico vira rico e o pobre vira pobre. O pobre é mais difícil. Pô, é 10 vezes mais difícil, né? Aí falar o cara que não tem boleto para pagar, né? Não tem dificuldade, não tem nada, é só ali, aí é fácil, né? Então, a hora que quiser, né? Só que eu não me comparo com ninguém. Eu tenho a minha realidade. Eu sei a minha luta, eu sei a minha dedicação, eu sei o que eu faço e eu sei aonde que eu vou chegar. Eu não me comparo com ninguém, né? Mas é diferente. A pegada é diferente, né? O cara Eu que vou tem... alcançar esse estado de espírito, Leonardo. Assim, é que nem eu falei, é fácil falar e difícil fazer, entendeu? Tipo assim, tu vê, eu tranquei eu cancelei a matrícula na faculdade. Só que assim, não foi só isso. Teve noite sem dormir. Pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que foi a decisão certa? Será que não? Entendeu? Só que assim, se tu pergunta, Léo, se tu voltaria no passado, tu teria feito tudo igual, entendeu? Teria feito. Só não teria feito cursinho online. Não teria gastado meu dinheiro com cursinho online nem em livro de questões. Foi o pior dinheiro que eu botei. Foi ter investido. Pedi dinheiro emprestado para minha avó para comprar um livro de questões lá, 500 pila, botei dinheiro fora. Só isso eu não teria feito Olha diferente. só. E ontem mesmo eu tava no Google procurando esses livros aí, ó. Fica a dica aí, né? Óbvio que se tiver alguém aí que teve resultado com livro de questões, parabéns, eu não tive. É. Mas beleza, eu acho que era isso, Léo. Isso aí então, querida. É isso aí, Me tá? ajudou direto pra medicina mesmo. Vai direto, tá? Vai direto que eu acho que é melhor. Tá bom, então. Então tá, brigadão. Tchau, tchau. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Antes o outro rapaz não conseguiu, né? Não conseguiu entrar. Vamos ver aqui. Como é que era o nome dele?
Agora eu esqueci o nome dele. Agora eu esqueci. Olá? Tudo bem? Ó, entrou duas pessoas. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos ver aqui, ó. Tem a Ruth e a Bárbara. Então eu vou responder primeiro a Ruth e depois você, tá, Bárbara? Daqui um pouquinho eu te chamo, tá? Fica aí. Não sai, já te chamo. Vamos lá então, Ruth. É Ruth isso, assim o teu nome? Sim. Sim? Só fala um pouquinho mais alto que eu não estou escutando. Tá, beleza. Da onde que você fala? Maranhão. Do Maranhão. Beleza. E você quer ser médica, correto? Sim. Tá. Beleza. E como que eu posso te ajudar? É o medo que eu tô tendo em seguir essa área. Eu não tô te escutando bem. Acho que tu vai ter que trocar desse. Tu consegue uma outra parte da tua casa aí? Que tá tendo uma música de fundo, eu não tô conseguindo te escutar. Pois é, agora travou, né? Não tô conseguindo te ver. Travou um pouco a internet. Isso, tá travando um pouco. Tá me escutando? Sim, tô te escutando. Tá me ouvindo? Tô, agora sim. Tá, pode fazer a tua pergunta então. É que eu sou uma menina pobre, estou numa escola pública e o meu maior sonho é trabalhar em medicina, mas eu estou muito desanimada pela minha capacidade, assim, que eu tento correr atrás, estudar e na hora vem aquele medo, dizer que eu estou jogando meu tempo fora, eu não estou pelos meus objetivos. É tipo, eu não estou conseguindo ter força de correr atrás do meu sonho. Uhum. E por que você acha que você está procrastinando? Falta de dinheiro, que eu fico assim, será se eu vou passar no Enem? Será se eu vou ter uma nota boa para que uma universidade me aceite? Aí fica tudo isso e, eu não tenho dinheiro, minha família não tem dinheiro para investir na minha carreira e tudo isso faz eu recuar do meu sonho. Uhum. Tu trabalha? Não, Tá. Tu tem o dia inteiro para estudar então? sim, Tá. Beleza. Vamos lá então. Então, nós vamos trabalhar 3 pontos aqui, tá? O primeiro ponto é em relação à nota. sim. Eu trabalhei em academia 6 anos, tá? Eu trabalhava, eu trabalhei em vários locais, tá? Mas assim, basicamente eu comecei trabalhando de empacotador de supermercado, no mercado, né? Uhum. Depois eu fui entregador de jornal. E depois, quando eu me mudei para a cidade que eu moro hoje, daí eu comecei a trabalhar na academia. Trabalhei 6 anos. E durante esses 6 anos que eu trabalhei, foi muito legal porque eu aprendi muito sobre comportamento humano. E tinham pessoas que queriam emagrecer, né? O cara ia na academia para emagrecer, tá? É. E aí tinha algumas pessoas que elas iam na academia e o cara tinha, por exemplo, um aniversário daqui 2 meses, um casamento, né? Uma mulher daqui 2 meses ela tinha um casamento, ela queria emagrecer 10 quilos. E aí, todo dia que ela ia na academia, ela subia numa balança. Tinha uma academia, né? Tinha as esteiras assim, tinha as esteiras no lado, aí tinha um balcãozinho ali, aí tinha as fichinhas dos alunos e do lado da ficha dos alunos tinha uma academia.
tinha uma balança, né? Ela subia nessa balança e subia para ver o emagrecimento, tá? E esse tipo de pessoa que ia todo dia na academia e subia na balança para ver o resultado, essas pessoas, elas não conseguiam ter resultados, né? Elas tinham um nível emocional muito alto. Era o tipo de pessoa que não ia na academia, que faltava academia, ou quando ela ia, ela ficava 5 horas na academia, sendo que o recomendado é 1 hora. Ela fazia dietas agressivas, né? A dieta da lua, dieta da água, dieta disso, dieta daquilo, né? E a pessoa não conseguia ter consistência, né? E aí ela chegava na época do casamento, por exemplo, eu tô dando um exemplo, eram várias situações, mas eu peguei uma Sim. que era a que mais aparecia. Ela começava a tomar, tipo, por exemplo, diurético, né, para perder o líquido, tomar algum laxante, né? Várias situações bizarras assim para conseguir emagrecer, tá? E tinha um outro grupo de pessoas, que era o grupo de pessoas que não se preocupava muito com o resultado, não se preocupava, tem um aniversário, tem uma formatura. A pessoa se preocupava em desenvolver hábitos. Que hábitos? Uhum. Comer bem, ir na academia, gerar uma neuroassociação positiva com a academia. Em vez da pessoa ir todo dia, ela ia um dia sim, um dia não. Ela não se preocupava com o resultado, ela não se preocupava com a data. Ela se preocupava com o quê? Com o hábito de ir todos os dias. E desenvolver o hábito. Então, para tu desenvolver o hábito de alguma coisa, você precisa o quê? Gerar uma neuroassociação positiva com aquele hábito. E aí eu te pergunto, o grupo A, né, aquela pessoa que subia na academia todo dia, tinha uma data, tinha um compromisso específico que queriam aquele resultado, grupo A. O grupo B, que focava no processo, né, em ter bons hábitos, comer bons alimentos, né? Pô, vou no mercado, em vez de comprar pão, vou comprar um brócolis. Em vez de eu ficar aqui vendo Netflix, eu vou ali na academia, 30 minutinhos. Eu não tô meio cansado, mas vou fazer 30 minutinhos. Eles falam que é 1 hora, mas eu vou fazer 30 hoje. Pô, domingo aqui tô de boa, vou fazer uma caminhada, né? 20 minutinhos ali, uma caminhada. O grupo A, que subia todo dia na balança, e o grupo B, né, que focava no resultado. Qual desses grupos tu acha que teve mais resultado? Poxa, o que sacrificou mais? O A ou o B? O A subia na balança, Acho que o A. o A teve mais resultado? Acho que foi. Tá, beleza. Interessante. Então, assim, o grupo A foi o que menos teve resultado. Por que tu acha que o Como grupo A assim? foi o que menos teve resultado? Falta do exagero, assim, sei lá. Pode ser. Mas é um outro contexto que eu queria trazer para você, tá? É o quê? O grupo A, ele era obcecado pelo resultado, ele queria o resultado a qualquer preço. Ele não queria se desenvolver, ele não queria focar no processo, ele queria o resultado. Ah, sim. Eu entendi agora. O grupo B, ele focava no processo. O grupo B, ele focava nos hábitos. Ele sabia, ele tinha um objetivo, eu quero emagrecer, mas se eu não tenho aquele resultado ainda, é porque eu não tenho os hábitos para ter aquele resultado. Entendeu? Então, olha que louco. Quando tu fala para mim, vem pensamentos de nota, será que eu vou ser capaz? O teu foco não tem que ser esse. O teu foco tem que ser no que você consegue controlar. A nota tu não consegue controlar. Tu sabia disso? Sabia. Então, por exemplo, o resultado de eu subir na balança e saber se eu vou emagrecer, eu não sei, não tem como eu saber se eu vou emagrecer. Mas tem uma coisa que eu consigo controlar, que é os meus hábitos. Se eu vou ir na academia todo dia, se eu vou fazer uma alimentação correta, isso eu consigo controlar. Só que aí o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Quando ele descobrir que eu quero emagrecer, ele já vai criar um mecanismo cerebral para me induzir a comer alimentos calóricos. Quando você começa a estudar com esse objetivo do resultado, se preocupando com nota, será que eu vou ser capaz? E tu não se preocupa nem em desenvolver o hábito dos estudos. Então, o teu primeiro passo é o quê? Eu preciso gerar uma neuroassociação positiva com o hábito de estudar. Eu preciso ter prazer em estudar. Como é que tu acha que eu consigo fazer isso? É isso mesmo que o senhor está falando. Eu já
fiz vários cursinhos, estou me preparando, mas eu não consigo desenvolver esse prazer de estudar, aquela vontade. Mas eu sei, eu tenho certeza que é a profissão que eu quero. Eu amo a área da medicina, mas eu não tenho prazer de estudar. Assim, já tive vários cursinhos, já saí, mas eu não consigo ficar ali firme. Quanto Estudo, tempo durou estudo, esses estudo. cursinhos? Eu não concluí, eu lá no meio da etapa, assim, eu falo assim, ah, tá muito chato essas coisas, eu lá. Eu Mas era cancelo. cursinho o quê? Online, presencial? É online. Online, tá. Tu pagou o cursinho e não gostou, isso? Sim, através das aulas. Tipo, Tá. quando os professores explicam assim, a aula, parece que não consegue chamar a atenção do aluno para aquele assunto. Aí o aluno não consegue desenvolver. Essa é a minha dificuldade. É não conseguir me absorver os assuntos, assim, para mim ter mais, como eu posso dizer, ter mais força de vontade de estudar. Tá, vamos lá. Eu te perguntei, como que tu resolve isso? Como que tu gera mais prazer com os estudos? Assim, tipo, eu sou uma tipo de aluna que gosta muito de debater, conversar, dialogar. Então, é um lado assim que eu gosto de conversar, entender, buscar, tirar dúvida, assim. Mas eu acho que desses cursos online, um lado que me dificultou é tipo o presencial. Esse que eu acho que foi o lado que me dificultou, que eu também a escola onde eu estudo paralisou devido à pandemia. Mas eu tinha contato com minha professora. Isso também dificultou, porque eu gosto de estar presencial, debatendo, conversando, tirando opiniões, essas coisas, assim. Tá, beleza. Então veja bem, você comentou para mim que na tua visão, você, para gerar prazer com os estudos, você gostaria de debater, conversar, construir o conteúdo, né? Que a gente chama de método de estudo Sim. ativo. E aí eu queria entender se você acha que essa é a forma que você vai deixar o teu estudo mais prazeroso. Por que você foi fazer cursinho online? Porque aqui eu sou do estado do Maranhão. E o meu município é Bacurituba. Ele não tem aonde a gente possa ter um acesso de um curso. Se a gente tiver, é em outros municípios próximos, mas se torna longe, falta de Uhum. transporte para nos levar, isso Tá, dificulta muito. beleza. Vamos lá. Então, por exemplo, hoje eu tô no terceiro ano de medicina, estou indo para o quarto ano, para cirurgia, né? Quarto ano de medicina, a gente estuda cirurgia. Segundo o que tu falou aqui, então eu não teria passado em medicina, porque eu precisaria ter uma coisa presencial, correto? Sim. Não, Então eu não estaria na medicina, né? Porque eu não pisei numa sala de aula, eu não vi videoaula, eu não fiz cursinho. não, também tem esse lado, assim, eu gosto, tipo assim, eu estudo muito em casa, ou assim, quando os professores, tipo, no colégio, cada horário tem um professor, né? Tu acha que Eu gosto de precisa estudar de ser antes, presencial? Tu acha que para tu aprender os conteúdos precisa ser presencial? às vezes sim, às vezes não, porque às vezes eu prefiro estudar só, eu prefiro ir tá tirando minhas dúvidas assim, eu pego um livro, leio um assunto, fico, aí eu fico grifando uns assuntos assim. Aí, quando eu vou à escola, eu levo e debato com minha professora. Eu vejo qual é a opinião dela, vejo e quero que ela Uhum. entenda também minha opinião. Tipo assim, o lado assim presencial. Tipo, Tá, entendi. Então, assim, é, o que eu quero que tu entenda é o seguinte, que existem vários caminhos para você chegar na faculdade de medicina, tá? Pode ser presencial? Pode. Só que, por exemplo, tu me falou que um dos teus impasses, um dos teus problemas é a questão financeira. Então, você sim, não pode depender da questão presencial. E é interessante o que tu fala, por quê? Porque eu tive essa crença, tá? Que é uma visão que tu tem, né? Que você acredita que aquilo é verdadeiro. Acredita que aquilo é verdadeiro, uma crença, tá? Eu tive uma crença. Que isso que tu falou aqui agora era verdade. Que para mim aprender os conteúdos, eu preciso ter um professor
eu preciso conversar com alguém, eu preciso grifar o conteúdo, eu preciso ter um material, eu preciso ter um livro. Uhum. E eu tentei fazer exatamente isso que tu falou. Presencial. Só que para mim conversar com o professor, eu preciso estar num cursinho. E para mim estar num cursinho, eu preciso pagar. Só que para mim Certo. conversar com ele, eu vou conversar com ele o quê? 5 minutos. Ele vai ter o quê? Vai ter uma aula, ele vai dar uma aula de 60 minutos, e depois eu vou tirar uma dúvida com ele em 5 minutos. Ele não vai ficar conversando comigo 60 minutos, ele vai falar para a turma inteira. E eu vou ficar escutando. Uhum. E isso tu falou para mim que não dá certo. Né? É. Acho que não vai dar certo, porque é muito pouco minuto, e na questão, assim, tem aluno que quer começar mais, quer, tipo, tirar mais ideia do professor e mais opinião, e querer entender mais ele, e também querer que o professor entenda a sua opinião e ver o ponto de vista se está correto ou se está certo, assim, ou Uhum. se está errado, como é a nossa opinião, nossas dúvidas que a gente tem. E por que tu acha que tem que ser presencial? Porque assim, Como tu eu falou disse. porque eu quero conversar com o professor, mas o professor vai dar uma aula de 60 minutos, ele vai conversar contigo 2 minutos. E vai ter Uhum. vários alunos que vão querer tirar dúvida com ele. Sei. Eu queria entender essa parte, eu não consegui entender essa parte, Ruth. Tipo, da minha coisa que eu preciso mais, que eu gosto mais de presencial? É? Queria entender essa parte tua. Porque, Como não, eu disse, porque senhor, assim, eu tô... tu entende que tem uma ambiguidade na tua fala? Tá ambíguo. Por quê? Tu falou para mim no início que tu não teve resultado vendo as videoaulas. O teu professor fala, tu não teve resultado. E aí tu falou para mim, Léo, eu aprendo quando eu discuto, quando eu converso com as pessoas, que é o método ativo. Aí tu É. falou, na minha cidade, não sei o que, teve pandemia e tal, e daí não pôde mais ser presencial, né, cursinho. Enfim. Só que quando tu vai fazer um cursinho, e eu também acho, eu pensava igual você. Só que ele vai dar uma aula de 60 minutos, tu vai escutar ele falando, que é a mesma coisa do online, não muda nada, é a mesma coisa. Ele vai falar e você vai falar. A única diferença é que você vai estar fisicamente ali. Vai aumentar a probabilidade de tu perder a atenção. Enfim. Uhum. E aí, o teu professor ele vai conversar contigo 2, 3 minutos. E vai ter vários alunos que vão querer tirar dúvidas com ele. Uhum. Tu entendeu o que eu quero É dizer? assim, entendi. No caso do senhor, porque os meus cursinhos que eu fiz foi tudo online, nunca foi presencial. Só que eu estou agora no terceiro ano, concluindo meu Uhum, terceiro ano do ensino médio. Aí eu uhum, nunca tive, assim, como eu disse para o senhor, eu tiro minhas dúvidas com o meu professor da escola e uhum. fazia o cursinho online em casa. Só assim, a dificuldade de eu aprender nos cursinhos é tipo a falta de dialogar com a pessoa. Tu acha que se tu dialogasse com a pessoa, tu aprenderia mais? Aprenderia mais. Interessante. Interessante. E assim, eu acho que faz sentido. Eu acho que tu aprenderia mais. Né? Porque quando tu conversa com a pessoa, tu dialoga com ela, tu vai conversar mais. Só que o ponto que eu quero trazer é que como é que tu vai conversar com o cara? Como é que tu vai conversar com o teu professor? Ele vai dar aula e tu vai conversar 3, 4 minutos com ele. Entendeu? É, Esse sim. ponto que eu quero. Tu vai Mas, ser, raciocina comigo, a aula vai ter 60 minutos. Tu vai ser 60 minutos do tempo passiva, que tu falou para mim que isso não dá resultado, tu vai escutar ele falar e vai copiar o que ele fala. Vai marcar o texto do que ele tá falando. 60 minutos tu vai também é uma ficar. dificuldade que eu tenho. Também, uma dificuldade. Eu não tenho essa prática de estar grifando tudo. Tipo, eu sou na habilidade de falar, não de estar. Mas alguns assuntos que me chamam a atenção, eu anoto, eu faço, Tá, mas beleza. não é essa habilidade. Raciocina junto comigo. Raciocina junto comigo, ó. Tu Aham. vai ficar 60 minutos na aula, 60 minutos na aula, Uhum. estudando do jeito que tu acha errado.
E aí depois, quando acabar a aula, tu vai conversar com o professor para tirar dúvida durante 2, 3 minutos. Então, e isso eu Uhum. concordo, eu acho que é uma forma ativa, né? Eu acho que é bacana tu conversar, pô, o que que é Eu também aquilo, como é acho que que aquilo assim, funciona. eu acho também é correto porque, tipo, não interrompe o professor na hora que ele está explicando a aula e ele, tipo, não se atrapalha e também não sai do assunto, porque às vezes a gente tem uma Tá, pergunta mas e o professor aí, sai do qual que é assunto. a lógica de tu ficar 60 minutos estudando do jeito que tu acha que é errado, falou para mim, saiu da tua boca, que é Uhum. errado, e 3 minutos estudando uma forma ativa que vai te ajudar a aprender? Qual seria a lógica de tu fazer isso? A lógica, tipo, da a forma que eu acho errado, que às vezes eu ia ter muitas dúvidas. Tipo, porque o meu cursinho era só online, eu ia ter Tá, mas tu muitas acha que vai dar dúvidas. certo isso? Tu vai estudar 60 minutos errado e 3 minutos da forma que tu acha que é correto. Não, eu acho que não eu acho assim que da forma que eu achava errada, eu ia absorver alguns assuntos e tirar, e como é com o meu professor, ia tirar algumas dúvidas. Vamos lá, vamos lá. O que acontece? Para você conseguir desenvolver o hábito dos estudos, tu tem que ter prazer em fazer aquilo, Sim. tá? Geralmente o prazer vai vir quando tu dominar o conteúdo. Quando tu aprender o conteúdo, você vai ter prazer. Quando você acerta uma questão, você tem prazer, correto? Correto. Você tem prazer naquilo. Quando você domina, você sabe aquele conteúdo. Só que você acha que se você estudar 60 minutos do jeito que tu falou que dá errado, que você não vai aprender vendo o teu professor falar, não Uhum. vai nem aqui, nem na China, em lugar nenhum, né? Uhum. Então, o que acontece? Quando você estuda errado, tá? E eu vou pegar isso daqui, porque daí não é eu que tô falando, tá, pessoal? Não é coach, tá? Tem um estudo aqui, tá? Que ele foi publicado, no Departamento de Medicina de Boston University School of Medicine, tá? Vou mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu virar aqui o telefone, tá? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu virar Então, tá também aqui. aqui. Ó. Então, ó. Departamento de Medicina de Boston, Universidade, Escola Médica de Medicina, ele falou que quando você estuda e você sobe o cortisol, você tem prejuízos cognitivos, tá? Estudo neurocientífico publicado em 2018, tá? Pô, os caras têm prêmio Nobel, né? Nós temos que acreditar no que os caras falam, né? Sabe quantos prêmios Nobel tem no Brasil? É, não faço. Vamos abrir aqui, vamos ver se alguém sabe. Quantos prêmios Nobel tem no Brasil? Alguém sabe, pessoal? Tu faz noção assim quantos que tem no Brasil? Prêmio Nobel, tu sabe o que é prêmio Nobel, né, Ruth? Sim. Tá. Será que alguém sabe quantos que tem no Brasil? Ó, o Lucas falou zero. Tá certo, não existe nenhum. Não existe nenhum prêmio Nobel no Brasil, tá, pessoal? Eu chutaria uns 4. Não, não tem nenhum no Brasil, tá? Vamos voltar Não aqui. tem. Então, assim, Ruth, vamos lá, raciocina junto comigo. Vamos para mim chamar depois a Bárbara aqui e poder responder a dúvida dela. Vamos lá. Então, assim, se você estudar do jeito que você está estudando, vendo videoaulas, você não vai aprender o conteúdo. Você vai ter pensamentos negativos, você vai aumentar um hormônio chamado cortisol. O aumento desse cortisol vai te gerar um bloqueio, vai te gerar um negocinho chamado procrastinação. Você vai procrastinar, porque aquele hábito de estudar vai ser estressante para você. Não é eu que estou falando. Aqui, ó, eu mostrei um artigo científico mostrando isso, tá? Sim. Então, veja bem. Esse estudo que tu tá falando, que tu quer ficar 60 minutos escutando teu professor falar, vai prejudicar o teu desempenho. Não faz sentido você querer conversar com ele. Porque tu vai ter pouco tempo para conversar e tu não vai ter acesso a um professor de português, de matemática, vai estar disponível ali para trocar ideia contigo. Seria Sim. perfeito se isso fosse possível, se fosse palpável, seria perfeito, concordo 100%, tá? Veja bem, e o que seria a forma correta? Seria você estudar de forma ativa. Como é que tu estuda de forma ativa? Que nem tu comentou, conversando, tentando explicar o conteúdo, tirando dúvidas, perguntando, né? Você está sendo ativo, você está construindo conhecimento,
tá? Então você precisa praticar para você fazer isso, tá? Quando você pratica, você constrói o conhecimento. E tem um professor que está disponível para você 100% do dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por dia. Sabe como é que é o nome desse professor? Não. Tu faz ideia qual que é o nome desse professor? Ele está 24 horas por dia disponível para você. Ele te responde em 2 segundos, de segunda a segunda, 365 dias por ano. Sabe como é que é o nome desse professor? Não. Não? Tu chutaria? Não. O nome dele chama Google. Ah, é onde eu tiro muita dúvida com ele mesmo. Então, esse Eu utilizo muito professor, ele. ele vai estar disponível para você 24 horas por dia, de segunda a segunda, tá? Assim, é Sim. legal a tua reflexão, faz sentido. Tu conversa com o teu professor, tu dialoga com ele, só que não é produtivo isso. Tu vai lá, vai ficar escutando o cara falar e não vai ter tempo, tá? Então, assim, essa questão, tu mudando o teu método de estudo, tu aprendendo mais rápido. Se tu aprender mais rápido, o que vai acontecer? Tu aprende mais rápido, tu tem prazer em estudar. E aí você vai acabar atenuando a tua procrastinação. Então, quando a gente fala de procrastinação, a gente está falando de método. Você muda o teu método de estudo, você acaba com a procrastinação. Porque quando você começa a fazer os exercícios, quando você começa a ganhar confiança, você melhora o teu desempenho nos estudos. Tá bom? Então, veja bem, Tá bom. esquece a nota, esquece o resultado e foca no processo. Foca no método, em aprender o método de estudo eficiente para você conseguir passar em medicina. Se você quer aprender como passar em medicina, você precisa participar da jornada. Na jornada, você vai aprender como passar em medicina em 60 dias. Tá? Então, participa da jornada. Em relação ao dinheiro, você precisa arrumar um emprego. Quantos anos tu tem? Sim. 19. Se o teu problema é dinheiro, trabalha. Entendeu? É. Tu tem problema, vai lá e trabalha. Entendeu? Ah, Léo, não tem emprego. Trabalha limpando a casa de alguém. Minha mãe é empregada doméstica. Ganha R$ 100 trabalhando 4 horas. Acho que é 100 e poucos reais que ela ganha, 4 horas. Sim. Então, assim, dinheiro não é problema. É questão de prioridades. Se você quer ser médica, se você quer deixar a pobreza, você quer acabar o ciclo de pobreza. Por exemplo, no meu caso, meu bisavô nasceu pobre, morreu pobre. Meu avô nasceu pobre, morreu pobre. Entendeu? Meu pai nasceu pobre Entendi. e provavelmente vai morrer pobre. E eu tive que quebrar esse ciclo. Como é que eu quebrei esse ciclo? Comecei a trabalhar com 12 anos. Entendeu? É, Ah, na, Léo, não tem na emprego. verdade, na verdade, eu trabalho cuidando de uma idosa. Uhum. Mas, assim, estou terminando os estudos, recebi uma oportunidade de sair. Eu vou com a minha irmã. E lá ela quer para mim fazer minha faculdade lá e trabalhar lá, que é em Fortaleza. Só que o serviço que está me esperando lá é de babá. Aí Uhum. fica aí, tipo, vou ter que organizar uma hora para me dedicar nos meus estudos e dedicar de cuidar de uma criança. Tem uma aluna minha que foi aprovada em medicina. Ela é mãe, Uhum, tinha 38 anos, fez enfermagem, depois quis passar em medicina. E ela tinha filho, uhum, tinha que cuidar ali dos trabalhos da casa e tal. Ela acordava 3 horas da manhã. sim, Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, tá? Então, é assim, verdade. a partir de hoje, você nunca mais vai falar não tenho dinheiro, tá? Nunca mais. Tá. Você precisa arrumar um trabalho sustentável para você, tá? Que esse trabalho sustentável vai fazer o quê? Ele vai te dar condições de você investir em conhecimento. E aí você vai fazer o quê? Investir em conhecimento e estudar. Investir em conhecimento e estudar. Daqui 7 anos você é médico e ganha 30, 40 mil por mês. Aí a tua vida é só tu trabalhar, né? E provavelmente tu já trabalha, Sim, vai ser bem tranquilo para ti, tá? E tá. participa da jornada que lá eu vou te explicar como que estudar da forma correta, tá? Esse teu Tá estudo bom. aí, ele não tá legal, tá? Esse teu estudo aí pode melhorar vários Hum, aspectos, beleza? tá. Espero ter te ajudado, tá, querida? Tá, tirou muitas dúvidas minhas. Obrigada, E obrigada. parabéns, parabéns, parabéns por querer mudar de vida, querer ser médica, querer vencer na vida honestamente por meio dos estudos, tá? Tá bom. Beleza, até mais. Tchau, tchau. Tchau.
Vamos lá, então agora vamos falar com a Bárbara. Vamos ver se ela está aqui ainda, né? Será que ela está aqui ainda? Vamos ver. Se apresenta aí, senão eu vou ter que chamar outra pessoa. Vamos lá. Tá, beleza. Pessoal, eu vou chamar a Bárbara aqui, porque antes eu chamei ela, não deu para ajudar as duas ao mesmo tempo, tá? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Como é que você tá? Eu tô bem. Tá conseguindo me ouvir? Sim, tô conseguindo. Eu sou do interior do Pernambuco, Carpina. Uhum. Então, a minha dúvida é assim, no ensino médio eu não tive aula de exatas e eu consegui aprender química e biologia sozinha. Tá. Eu leio o livro e depois eu tento explicar para mim, eu consigo responder as questões. Porém, quando é física e matemática, eu não consigo por causa da questão das fórmulas e interpretação de questões. Aí eu tô até aqui com meus resumos, aqui foi um resumo que eu fiz, eu faço tudo de forma esquematizada, sabe? Mas quando é em física e matemática, eu não consigo nem desenvolver Uhum. a Quais são as pergunta. matérias que tu comentou ali para mim? Tu falou física e Eu não biologia? tive. Não. Biologia e química eu consegui aprender sozinha. Agora, física e Tá, beleza. matemática, não. Ponto, ponto. Vamos com calma. Porque assim, eu sou bem lento, tá? Tu tem que ir com calma, eu tenho TDAH. Vamos lá. Biologia e química. A prova, tu vai fazer o Enem? Sim, Tá, o beleza. Enem. Tá, tu vai fazer o Enem, correto. O Enem tem 15 questões de biologia e 15 questões de química. Você acerta 100% dessas questões? Não, 100% não. E o que que Consigo significa acertar as aprender para fáceis. ti? O que que significa aprender para você? Aprender, para mim, é quando você consegue explicar para alguém. Tá. Consegue explicar o conteúdo para alguém. Beleza. É, Mas no dia do Enem, tu vai explicar o conteúdo para alguém? não. O problema é esse. Eu vi até o vídeo como eu estudar por questões, mas aí eu tive outro problema que eu estudo por cursinho online e as aulas são muito extensas. Você acaba ficando perdido porque na questão não é cobrado tudo aquilo que o professor dá na videoaula. E por que que tu vê a videoaula? Porque eu não consegui ainda entender outra maneira de absorver o conteúdo. Tá, vamos Já, lá. Então, tu vai fazer a prova, que vai decidir o futuro da tua vida, que vai fazer você ser médica, correto? Tu passar em medicina, vai fazer 6 anos, fazer medicina de graça. Quanto que tu acha que representa você fazer medicina de graça? Você não tem que pagar. Se você tivesse que pagar, quanto que muito, você acha que você gastaria? gastaria mais de 10 mil por mês, porque ainda ia ter alimentação. Tá. É É um valor alto, né, Bárbara? um valor alto. Tá, beleza. Então você vai fazer a prova que vai decidir o futuro da tua vida. E o que que vai fazer você passar? Marcar a questão correta, correto? Né? Marcar a questão É. correta, você vai acertar as questões e vai passar em medicina. E quando tu falou para mim, tu falou assim, Léo, biologia e química eu aprendi. Aí eu perguntei para ti, o que que é aprender para você? Você falou, explicar o conteúdo para alguém. E aí eu fiz uma pergunta retórica para você. No dia da prova, que vai decidir o futuro da tua vida, que representa quase R$ 1 milhão você fazer medicina de graça, né? Comparando com quem paga, você estuda por videoaulas. Sim. Pois é, eu não entendi essa questão. Queria entender, Bárbara. Me explica. Qual seria o É racional que da... eu não estudo, eu estudo assim, por exemplo, eu assisto 5 minutos da videoaula, pauso e tento escrever no papel o que eu entendi daquele assunto. Uhum. Aí depois eu pego questões, eu pego cerca de 30 a 50 questões para fazer. Da onde que vem essas questões? Eu pesquiso questões modelo Enem no Google. Tá, beleza. Vamos lá.
Aí, caso eu não acerte, por exemplo, 90% das questões, aí eu pego mais baterias para fazer. E assim eu vou. Tá, Até e tá eu dando me sinto resultado seguro. isso? Tá. Só que quando se trata de física e matemática, não. E matemática é o que eu mais preciso para alavancar minha nota. Tá, beleza. Mas vamos lá, vamos entender aqui. Tu falou que tá dando resultado. Mas quando tu pega a prova de biologia e de química, eu te perguntei, você acerta 100% das questões? 100% não. Pois é. Beleza. Para passar em medicina não vai precisar acertar 100%, né? Não vai precisar acertar 100%, então tudo bem. Beleza. Então veja bem, vamos lá. Como que tu vai mensurar se você está usando o método correto? Você vai medir pelo teu nível emocional, tá? E pela tua capacidade de aprendizagem. Aprendizagem, atenção, aprendizagem e memória. Durante a jornada, na primeira aula, eu vou falar sobre a fórmula secreta, deve ficar mais claro isso para ti, como é que tu vai fazer para mensurar se o que tu está estudando vai te levar onde você quer ou não, tá? Beleza. Certo. Então vamos lá. Raciocina junto comigo. No dia da prova, a prova que vai decidir o futuro da tua vida, você vai fazer o quê? É responder as questões. Responder as questões. Show. Quando você responder essas questões, você vai poder ver 5 minutos da aula. Não. Quando você fizer as questões, você vai poder fazer 30 questões sobre aquele tema? Não. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para o pessoal entender. Eu estou fazendo lá questões sobre pancreatite aguda. Fazendo uma bateria de questões sobre pancreatite aguda, porque eu quero fixar o conteúdo. E eu acerto todas as questões. A questão pergunta qual que é o diagnóstico. Mostrar um paciente com sintomas, com características com os laboratoriais e pega lá qual que é o diagnóstico. Eu vou lá e marco pancreatite aguda. Estou fazendo questões sobre pancreatite aguda. Aí vem uma nova questão. Aí aparece lá o paciente, tal, teve tal tratamento. Qual que é o diagnóstico? Eu boto lá, pancreatite aguda. Aí vem outra questão e pede o tratamento. Aí, pô, tô estudando pancreatite aguda, então o tratamento é esse. Aí vem outra, pede o tratamento, é esse. Aí vem o outro, aí vem o outro. Tu entende que o meu resultado ele é viciado? Entendi. Eu vou ter uma tendência a acertar. Só que amanhã eu vou esquecer esse conteúdo. Porque tu entende que foi um estudo mecânico? Foi um estudo baseado em repetição, né? Pô, marca isso, né? Vai marcando e vai acertando as questões, tá? Beleza. Então, no dia da prova vai ter você, uma caneta e o papel. Correto? Então, assim, eu tenho as provas impressas aqui, eu imprimi, e eu vou respondendo. Aí, na hora de corrigir, eu corrijo pesquisando o assunto. Vamos lá. Volta aqui. Vamos finalizar essa linha de raciocínio, tá? Vamos finalizar essa linha de raciocínio. Eu vou te perguntar de novo. Como que você aprendeu biologia e química? No livro, lendo o parágrafo e tentando explicar para mim. Tá, beleza. Show. Quando você pega as questões da prova, não estou falando de bateria de exercícios, Da prova, não. tá? Porque assim, não adianta dizer, não, Léo, eu pego lá e acerto questões de biologia e de ecologia. Eu faço 30 questões de ecologia. Aí tu vai viciar o teu resultado, que nem eu. Se eu pegar questões de pancreatite aguda, eu vou ter um resultado viciado. Entendeu? E assim, na medicina não existe certo e errado. Vai ter um médico que vai tratar um paciente de uma forma e vai ter um médico que vai tratar de uma outra forma, tá? Só que nem eu mostrei para outra menina, eu mostrei um artigo científico feito no Departamento de Medicina da Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Artigo feito em 2018. Então, quando ela estuda com o método passivo, o método tradicional, que é ler o livro, resumir o livro, escutar o professor falando, isso é passivo. Taxa de retenção baixa. A neurociência, ela fala para mim que isso gera prejuízo cognitivo na pessoa.
tá? Então, assim, o que eu falo aqui para ti é baseado na neurociência da aprendizagem, tá? Então, não é que eu estou querendo dizer que é certo ou errado, estou falando o meu ponto de vista aqui, que ele é baseado na neurociência. No Brasil, o pessoal não gosta muito de ciência, né? Eu até perguntei ali, quantos prêmios Nobel o Brasil tem? Até hoje, nenhum. Então, assim, então isso mostra o quê? Que nós temos um sistema educacional falido, né? O nosso sistema educacional, o nosso modelo de educação, ele não é tão bom assim, né, Bárbara? Se ele fosse bom, nós ia ter uma produção cognitiva maior, né? Leva um pouco, no Brasil tem menos neurônio. Não tem, né? Qual que é a diferença? É que lá os caras são um pouco diferentes. Beleza. Não é só o dinheiro, tá, pessoal? Porque a Argentina tem dinheiro também. Então ela tem menos dinheiro que nós, também tem prêmio Nobel. Mas enfim, vamos lá. Vamos voltar aqui. Beleza. Então, assim, quando pega uma prova, tá? Uma prova. Como é que é uma prova? 45 de biologia, 15 de biologia, 15 de física e 15 de química. E 45 de matemática. Quando tu pega uma prova de 90 questões, que você começa às 1h30 da tarde e termina às 6 horas da tarde, você acerta essas questões de biologia e química que tu falou para mim? Não. Show! Beleza, então nós temos um resultado aqui, tá? Beleza. Chegamos a uma conclusão, tá? E assim, veja bem, Bárbara, eu não estou falando certo e errado, tá? Não existe. É um trabalho cognitivo que nós estamos fazendo aqui para que ano que vem tu esteja na medicina, né? Que é o teu objetivo. Teu objetivo é ser médica, beleza. Então vamos lá. E aí, tu pergunta para mim, beleza, Léo. Então, quando eu vou fazer a prova, eu vou simular as condições de pressão e temperatura da prova que vai decidir o futuro da minha vida, eu não consigo ter um desempenho satisfatório. Você pode medir o teu desempenho, por exemplo, quando tu pega lá uma questão e você consegue explicar aquela questão, porque às vezes ela pode ter uma pegadinha, pode ter um detalhezinho que vai te influenciar o erro, né? Você vai ter um falso positivo, né? Então, aquele teu erro, ele não é verdadeiro, ele é falso, né? Seria esse falso positivo, seria o correto, né? Porque tem o falso negativo. Mas, enfim, vai ser um erro que é falso, né? Porque, pô, induziu o teu erro e tal ali. Mas a gente sempre trabalha com isso, né? Porque no dia da prova vai acontecer isso também, né? Deixa eu tomar uma água aqui para minha garganta não secar. Beleza. Então vamos lá, você vai fazer uma prova que vai decidir o futuro da tua vida, né? Você vai decidir o futuro da tua vida e você vai fazer 90 questões. No primeiro dia faz 90 e mais uma redação, né? Beleza. Então quando você vai para o campo de batalha, você faz provas, né? Não é bateria de questões, é prova, né? Você faz a prova, você não consegue fazer essas questões que você viu lá no livro, que você resumiu, que você viu a videoaula, entendeu? Você não consegue fazer. E aí eu te pergunto, o que você precisa fazer para conseguir passar em medicina? Acertar as questões da prova. Show! Perfeito. Acertar as questões da prova. E aí você falou para mim que você vê videoaulas. Você assiste videoaulas. Só que o que o professor fala, ele fala tudo, porque a função dele é falar tudo, né? Porque dependendo da parte do conteúdo que for cobrado na questão, ele diz assim, ó, eu falei tudo. Se você teve uma taxa de retenção de 5%, então ele te falou um conteúdo de 100%. Quando você vê videoaulas, a tua taxa de retenção é 5%. Desse 100% que você aprendeu, você só vai lembrar 5%. Você viu videoaula hoje? Vi. Tá. E o que tu aprendeu hoje na videoaula? Foi de matemática, função afim. Função afim. O que é uma função afim? Não sei explicar. Então, ou seja, olha que interessante, pessoal. Isso que eu estou falando é neurociência. Mas eu fiz uma pergunta aqui para a Bárbara, e é bem legal, né, tu ter a disponibilidade de vir aqui conversar com nós, porque pensa que esse conteúdo vai ajudar outras pessoas, né? Eles vão assistir, estão assistindo aqui ou gravado, eles vão aprender alguma coisa, eu espero, né? Então é muito legal essa questão. Acho que quem quer fazer medicina sempre tem que pensar assim, né? Em ajudar as outras pessoas. Então, veja bem,
A neurociência fala para nós que quando você vê uma videoaula, a tua taxa de retenção é 5%. Então, você estudou hoje função afim, e eu te perguntei o que é uma função afim. E você não soube explicar. E aí eu te pergunto de novo, você vai fazer uma prova que vai decidir o futuro da tua vida, que vai fazer você passar em medicina. Qual que é a maneira correta de você estudar? É isso que eu queria perguntar, porque eu imprimi as provas, só que eu respondo ela de forma automática. Aí, por exemplo, se eu não sei o assunto, o que é que eu faço? Vamos lá, então. Eu só acredito em ações, tá? Eu não acredito em palavras. Eu acredito em ações. Então, por exemplo, você hoje estudou por meio de videoaulas. Então, a tua resposta deveria ser videoaulas. Concorda comigo? Então eu vou perguntar de novo. Vou perguntar de novo. Porque tu viu videoaula hoje, né? Então, a tua ação para passar em... Porque tu viu videoaula com qual objetivo? Passar em medicina. Ou tu assistiu videoaula querendo dar aula de ser professora de matemática? Não. Tá, beleza. Então eu vou perguntar de novo. Qual que é a melhor forma de passar em medicina? A melhor estratégia de estudo? Com videoaulas. Tá, show. Isso aí, com videoaulas. Eu só acredito em ações, eu não acredito em palavras. Então, as ações que você tomou essa semana nos teus estudos foi que você julga que a melhor forma de estudo para passar em medicina é por meio de videoaulas. Entendeu? Então, veja bem, no início tu falou, eu aprendi o conteúdo porque eu sei explicar. E eu te perguntei, o que você estudou hoje? Então me explica, o que é uma função afim? Eu não sei, eu estudei matemática para passar em medicina, eu nem sei o que é a função, nem estudei isso daí. Eu estudei só a função do primeiro grau, que era o conteúdo mais prevalente, o resto eu nem estudei. Parabéns para quem sabe fazer, função do segundo grau, função afim, parabéns para eles. Eu só estudei a função do primeiro grau. A maioria dos conteúdos de matemática eu não estudei. Beleza, vamos lá. É importante que tu entenda isso, tá, Bárbara? Então, assim, como é que tu mensura o teu desempenho no conteúdo? Se você sabe explicar o conteúdo. Beleza, é uma forma de você explicar, de você mensurar se você está evoluindo. Mas a melhor forma de você mensurar se você está evoluindo nos estudos é quando você pega aquela questão e você sabe resolver aquele problema. A questão é o quê? É um problema. Concorda comigo? Por isso que quando você vê a videoaula, você não consegue fazer as questões. Porque a videoaula, o professor dá o conteúdo, ele dá o conhecimento. Ele não dá a aprendizagem, ele não dá a memória, ele não dá a capacidade de resolver problemas. Conhecimento, atenção para tu adquirir esse conhecimento, a aprendizagem, memorização e a capacidade de resolver problemas. Né? A questão vai te dar um problema. Eu tenho uma torneira que está aberta aqui, sai tantas ml de água durante tanto tempo e eu quero que você faça quanto que é a vazão. Aí tem que calcular a altura, a área da base, ver o volume daquela bacia que está indo a água. Aí tu vai pegar todas essas informações, todos esses dados. E aí teu professor, quando você tem um cilindro para você calcular o volume, o quanto de líquido que vai caber naquele cilindro, eu calculo a altura vezes a área da base. Só que você processar esses conhecimentos, o quanto de água que caiu durante tanto tempo, a altura do negócio, daqui a pouco ele não te dá a altura, ele te dá só a metade, ele fala que tem uma escada até a metade do negócio, e aí você tem que processar todas essas informações para calcular isso daqui. Entendeu? Uhum. Então, uma coisa é a aula, outra coisa é a tua capacidade de resolver problemas. Beleza. E aí, agora tu deve perguntar, tá, Léo, beleza. Então, acho que talvez eu esteja estudando da forma errada e talvez isso não vai me levar no meu resultado. O que você acha? Você acha que está estudando da forma correta? Tu acha que essa estratégia vai te levar na aprovação? Não, porque se fosse me levar à aprovação, eu conseguiria responder as 15 questões de Química e Biologia. Isso aí. Show. E assim,
não que tu vai ter que acertar todas para passar em medicina, né? Vamos, Uhum. tu estudou em escola pública, então assim, mas enfim, é só um valor de referência aqui para nós, né? Para a gente saber se tu tá Uhum. evoluindo nos estudos, beleza? Então vamos lá. E aí você deve estar se perguntando, pô, Léo, beleza. Então acho que dessa forma eu não vou passar, porque no dia não vai ter videoaula, no dia não vai ter bateria de questões, no dia não vai ter professor, no dia não vai ter resolução, né? É. Beleza. Mas enfim, eu vou deixar tu repetir a tua pergunta. Pode repetir ela, a tua dúvida. Como que eu faço para aprender a resolver o problema, de aprender a resolver a prova em si? Porque eu já peguei a prova para. Já imprimi as provas, eu Uhum. tenho aqui desde 2010. Tá, ponto, Aí eu ponto, tenho. ponto. Porque lembra que eu tenho TDAH, lembra que o meu cérebro ele é lento, tá? Beleza, ponto. Vamos lá. E aí eu vou te devolver uma outra pergunta, tá? No dia 21 de novembro, eu quero correr uma maratona, tá? Como que tu acha que deveria ser a minha preparação? Treinando, correndo. Vendo videoaula, Não, lendo livros, não. Correndo. correndo. Beleza. Então vamos lá. Você imprimiu as provas e como é que você tem que estudar até o dia 21 de novembro? Eu tenho que responder as provas. Porém, a minha Ponto. dúvida é Ponto. como. Não, lembra que eu sou lento. Ponto. Beleza, tu tem que resolver as provas. E aí eu vou te devolver uma outra pergunta. Como que tu vai resolver essas provas? Tu vai fazer matemática hoje, natureza amanhã, português segunda? Como é que tu vai resolver essas provas? Não, eu tiro 2 dias na semana para responder. Eu resolvo junto. Eu resolvo em 4 horas em um dia e 3 horas no outro dia, junto com a redação. Eu vi os vídeos, aí eu Tá. faço a redação. Tento fazer a redação em 60 minutos. Ponto. 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 Beleza. Show. Então tu vai escolher um dia da semana, 2 dias da semana que você vai fazer português, natureza e uma redação em 4 horas. E 3 horas você vai fazer 45 questões de matemática, 45 de natureza. Precisa acertar? Não. É só fazer. Pode ler e vai fazer aquelas que você consegue fazer. O resto você deixa em branco. Ponto. Vamos lá. E aí, você deve estar se perguntando. Beleza, Léo. Fiz a prova com o tempo. Escolhi 2 dias dessa minha semana para fazer a prova. Beleza. Aí agora que nós demos ponto na redação, lembra, tem que finalizar o tópico, né? Finaliza o tópico, bota ponto, quer dizer que vai vir uma nova ideia. Aí agora eu quero que tu termine ali a tua pergunta. Porém, Eu te esqueci. Mas a pergunta era como que, assim, os assuntos que eu não sei eu vou pular. E aí, como é que eu vou fazer para aprender? tá, Sem beleza. videoaulas. Sem videoaulas, sem apostila, sem nada, tá? Só a prova, um papel e caneta, tá? Beleza. Como é que você vai fazer, tá? O que você precisa? Você precisa acertar 100% das questões fáceis, tá? Esse é teu objetivo em um primeiro momento, tá? Você vai acertar 100% das questões fáceis. Esse é teu objetivo. Porque imagina que você começa a academia e aí você quer levantar 100 quilos. Já fez academia alguma vez? Eu faço. Faz academia? Tá. Uhum. Então, assim, tem como tu começar e já começar a levantar 100 quilos? Não. 50 quilos? 50 quilos ainda dá. Dependendo do exercício até vai, né? Depende da tua base ali, né? Mas se é um cara sedentário, acho que não vai 50 quilos. Acho que vai só a barra. Ele vai botar só a barra, não vai 50 quilos, não. Se o cara é meio sedentário, acho que não vai nada. Beleza. Então, vamos raciocinar juntos aqui. Então, primeiro, você começa com pouco. Entendeu? Você começa com os exercícios. E aí, com o tempo, você vai ganhando base. Vai fortalecendo a musculatura, vai fortalecendo teu joelho, vai conseguindo botar mais peso. Até você chegar nos 50 quilos, até você chegar nos 100 quilos. Tá? Então, vamos lá. Essas questões
se a gente fosse comparar essas questões, nós fosse descrever essas questões com cargas. Questões mais difíceis têm 100 quilos, questões medianas têm 50 quilos e questões fáceis têm só a barra do exercício de agachamento. Vamos lá. A tua pergunta é sobre como que eu vou aprender os 100 quilos ou como que eu vou aprender os 50 quilos ou como que eu vou aprender só a barra? Que tipo de questão tu quer Só saber? os 100 quilos. Os 100 quilos. Tá, beleza. Então, veja bem, essa pessoa que está fazendo o agachamento, primeiro ela precisa aprender a levantar os 100 quilos ou fazer o movimento só com a barra? Só com a barra. Só com a barra. Então, repete a tua pergunta aí. Eu quero aprender, saber como aprender. As questões fáceis. Show, show. Esquece as difíceis agora. Esquece. Esquece elas. Lembra que tu tem que aprender o movimento. Aprende o movimento, vai aumentando gradativamente a carga até você chegar nos 100 quilos. Eu nunca cheguei, tá? Eu nunca cheguei. Eu cheguei só nos 50. Os 100 eu nunca consegui chegar. Não deu tempo. Pô, eu trabalhava até 9 horas da noite. Estudava 4 horas por dia. Não ia dar tempo de chegar nos 100 quilos. Parabéns para quem conseguiu. O cara passou na USP lá. Parabéns para ele. Federal do Paraná, federal, isso e aquilo. Parabéns para eles, né? Eu não cheguei. Não deu tempo, tá? Beleza. Então, vamos lá. Como é que você vai fazer para aprender os conteúdos fáceis? Como que tu acha que tu tem que fazer para aprender esses conteúdos? Eu acho que, assim, os fáceis todo mundo consegue responder, né? Porque tem os níveis de questões. Os fáceis são aqueles que eu vou conseguir desenvolver o raciocínio. Uhum. Que tem algumas questões na prova que eu consigo, mas não são todos. Tá. Então tu não consegue acertar todos os conteúdos fáceis. Não. Tá. De geografia, por exemplo, eu não sei nada. Não consigo aprender. Não Tá. consigo acertar nada. Beleza. Beleza. Então vamos lá. Então como é que tu vai fazer? Tu vai pegar esses conteúdos fáceis, esquece os difíceis, esquece os cálculos da matemática da NASA. Esquece isso agora. Imagina o cara começar a querer levantar 100 quilos. Não dá. Começa com o básico primeiro. Beleza. Aí vamos lá. Então primeiro você vai aprender o básico. São questões básicas de geografia. Onde é que tu mora? Em Carpina, interior de Pernambuco. Pernambuco. Qual que é o bioma que prevalece aí? Não sei, eu não sei nada de Então geografia. anota aí. Já é um conteúdo de geografia que vai cair na prova. Qual que é o bioma que prevalece na minha cidade? Entendeu? Então, assim, tu entende que tu tem que pegar esses conteúdos e relacionar eles com o teu dia a dia. Isso se chama self-study. É uma técnica de estudo que é utilizada na Finlândia. A Finlândia é o melhor sistema educacional do mundo. Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar essas questões que tu fizer, tu vai pegar elas, as fáceis. Esquece as questões difíceis agora. Foca só no fácil. Você vai pegar essas questões difíceis, essas questões fáceis. Vai pegar elas e vai tentar aplicar esse conteúdo no teu dia a dia. Você vai fazer uma correção cirúrgica dessas questões. Entendeu? Beleza? Pega as questões fáceis e aprende elas. E aí tu vai perceber que quando tu tem base, quando tu domina os conteúdos mais medianos, tu já começa a pegar algumas sacadas, tu começa já a ver, pô, olha esse que ele está falando, olha isso, olha aquilo, tu começa a unir essas informações. Quando você estuda por meio de provas, porque toda semana tu vai estar fazendo prova, então toda semana vai aparecer um conteúdo de Caatinga, Cerrado, né? Todos os biomas, Mata Atlântica, vai estar toda semana aparecendo, pelo tópico da geografia. Então toda semana vai estar aparecendo, vai pegando, vai pegando, vai pegando. E aqueles mais complexos tu deixa em banho-maria. Vai pegando as características do Cerrado, as características, entendeu? Então toda semana vai rodando aquele conteúdo e você vai aprendendo ele, tá? Mas a informação eu vou retirar da própria prova. Daí tu vai ter... É que assim, o meu método, que fez os meus alunos passar em medicina e que fez eu passar em medicina, ele tem 72 horas. Então não tem como eu te explicar aqui, né? Imagina que tu pergunta imagina que eu sou cardiologista, que eu sou médico cardiologista. Pergunta, Léo, como é que eu trato infarto? Não dá tempo. Eu vou falar, pô, eu vou precisar de mais tempo para te explicar tudo.
Entendeu? Então, assim, Uhum. o meu aluno, ele tem um passo a passo. Ele faz a prova, ele faz o mapa do erro, ele faz o PBL ATM, são 5 etapas, análise cirúrgica, brainstorm, método de investigação, tempo e mapa conceitual. Então, tem um passo a passo que ele vai fazer. Sabe quanto tempo que eu demoro para ensinar isso daí para ele? 12 Não. horas. Só esse... 72 horas é o método completo, 12 horas só para ensinar isso para ele. Aí tem o self-study, né? Uhum. Tem o GPOM, porque daí não adianta tu aprender, só fazer questões, precisa memorizar esses conteúdos, entendeu? Então, eu precisaria de mais tempo para te explicar aqui, né? Mas assim, eu abri, né, eu tô suturando aqui, então eu vou fechar o ponto, né? Imagina que tem um corte transversal aqui e eu tô suturando esse corte. Então eu vou fechar o ponto aqui. Mas eu quero que tu tenha a noção que é mais complexo que isso, tá? Eu precisaria de Uhum. 12 horas para te ensinar tudo isso daí. Eu sei que tu queria, não, Léo, eu faço isso aqui, não tem como tu falar isso. Por exemplo, memória. Léo, como é que eu faço memorizar? São vários elementos da memória. Tem o armazenamento, tem a codificação, tu codificar aquele conteúdo, tem a recuperação. Então, são 3 estágios. E aí, dentro do teu estudo, você tem que mapear isso para conseguir identificar isso aqui. Mas vamos lá, tu vai fazer as provas e você vai focar nas questões fáceis. Você vai analisar o que a questão está cobrando de você e depois você vai pesquisar aquele conteúdo que tu não sabia. Aí você vai no Google, digita lá o que é o Cerrado, qual que é o bioma da minha cidade, quais são as características dele. Aí só que tu vai pesquisar isso para quê? Com o objetivo de acertar as questões, entendeu? Entende Uhum. são bastante coisas assim, não tem como eu te dizer uma coisa, entendeu? E assim, e Sim. isso é um conhecimento para tua vida e para todo mundo que está assistindo aqui, pessoal. Não existe pílula milagrosa, não existe truque, não é um truque que eu vou falar aqui para a Bárbara e que amanhã ela vai aprender e amanhã ela vai ser médica. Não, é um processo de coisas. Por exemplo, vamos pegar o emagrecimento. Por exemplo, reduzir a quantidade de consumo de carboidrato, que tu vai emagrecer. Qual o carboidrato? Simples, complexo? Baixo índice glicêmico ou alto índice glicêmico? Vou comer carboidrato de manhã ou de tarde ou de noite? Qual que é a quantidade? É 100 gramas? É 200 gramas? É 300 gramas? Entendeu? Que daí não é Uhum. tão simples assim. Ah, come banana. É um conjunto de coisas, por isso tu precisa de um nutricionista para conseguir emagrecer. Senão o Brasil, 60% do brasileiro não ia ser acima do peso. Né? Se fosse tão simples assim, 60% do Brasil está acima do peso. Precisa de alguém para te instruir, para te mostrar o passo a passo. Entendeu? Então, para tu entender por que eu precisaria de mais tempo para te explicar aqui. Mas para mim poder fechar o ponto aqui, não deixar o ponto aberto, né? Já cortou alguma vez a mão? Já fizeram alguma sutura em você? Já, Já? já. Qual parte do corpo foi? No Eu fiz a braço? cirurgia no ovário. Tá, beleza. Então veja bem, tem que fechar o ponto. Mas assim, eu acho que assim, Bárbara, o teu primeiro passo é o quê? É você fazer as provas, esquece videoaula, bota fora o login da plataforma que você tem, esquece resolução do exercício e começa a tentar resolver essas questões fáceis. Como é que tu vai descobrir que são questões fáceis? Tu vai ver ali na prática, né? Tu vai ver que essa questão tu consegue resolver, tá pedindo só um conceito, aquela questão que pede 2, 3 conceitos você já pula, entendeu? Então, assim, você já consegue ter esse feedback, esse feeling, tá bom? Uhum. Então, acho que esse é o primeiro passo. E aí participa da jornada, porque daí lá eu vou aprofundar um pouquinho mais. Vou falar um pouquinho mais do algoritmo, né? Vou falar do FACS, porque tu tá se perguntando, pô, e a matemática e a física? Tem um FACS, Framework ATM para estudar exatas. É um passo a passo que você faz questões de exatas sem base, sem videoaula, sem apostila, sem nada. Você pega uma questão de exatas e consegue fazer ela com o FACS. Mas é um outro tópico. Então, tu entende que se nós entrar nessa seara, que a gente vai ficar até amanhã aqui falando. Então, participa da jornada lá, que vai ser um resumo do método, né? Isso que eu tô falando para você é um Uhum. método. Um método que eu desenvolvi. Por quê? Eu não tive resultado com a videoaula e eu descobri eu descobri em abril, né? Eu descobri cedo, graças a Deus. Eu descobri em abril que aquilo não ia me levar à aprovação em medicina. Aí o que eu fiz? Eu mudei o método. Porque você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é insanidade, né? É, Beleza? Faz sentido para ti? faz sim. Tá? Então, faz as provas, corrige essas questões, só questões fáceis e pesquisa no Google. Certo. Tá? E exatas, aí daí a gente vai ficar até amanhã daí, tá?
E Tá redação, bom, como é que faz obrigada. redação, então, sem correção? Entendeu? Daí eu vou ter que. A gente vai ficar até amanhã. Que nem tu perguntar pra mim, Léo, como é que trata um paciente com infarto na emergência? Daí tu pergunta, que tipo de infarto? Infarto agudo do miocárdio com supra-DST ou sem supra-DST? Entendeu? Ele está num ponto de referência, ele está num hospital que tem uma hemodinâmica ou ele está num hospital que não tem hemodinâmica? Como é que tá a troponina do cara? Conseguiu fazer o eletro? Como é que tá? Entendeu? Aí já Uhum. vai ter amanhã. Então é esse o sentido. Mas acho que te ajudou, né? Fez sentido para ti? Ajudou, ajudou. Sim. Obrigada. Obrigado, então. Tchau, tchau, querida. Até mais. Tchau. Até. Então, pessoal, compartilha esse conhecimento, né? Se ajudou você de alguma forma, esse conhecimento, essa aula te ajudou de alguma forma, compartilha esse conhecimento com alguém. Lembrando que durante a jornada Você na Medicina, a gente vai aprofundar esses conteúdos, né? Então não deixe de participar, começa segunda-feira. A primeira aula vai ser liberada às 7 horas da manhã. Vai ser um resumo, tá? Vai ser um resumo desse método que eu acabei de falar aqui para a Bárbara. Ele se chama Método Atleta da Mente, tá? Foi um método que eu desenvolvi para conseguir passar na medicina e eu vou fazer um resumo para eles durante a jornada Você na Medicina, tá? Então, vejo vocês na jornada Você na Medicina. Não deixe de participar, tá? Eu sei que tem várias pessoas aí querendo conversar comigo, mas hoje não vai dar. Vamos ver se amanhã eu consigo vir aqui conversar com vocês, tá? E compartilhe esse conhecimento, se inscreva no canal, tamo junto. Valeu!